Mais uma vez, nós saudamos a toda a igreja presente aqui, aqueles que assistem à transmissão do culto pelo canal da igreja, através do YouTube. Também saudamos com a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, eu senti no meu coração o desejo de compartilhar também hoje à noite algo que eu falei pela manhã, durante aqui a nossa abertura da Escola Bíblica Dominical, ou da Escola Bíblica Discipuladora, como temos chamado. Senti o desejo de fazê-lo também hoje à noite, de forma objetiva, para que os irmãos e irmãs que não estiveram pela manhã pudessem estar ouvindo também agora. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21, pode projetar para nós? Pois estamos tentando... Não, aqui, deixa eu sacudir aqui o óculos. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Coloca em outra versão também, na Nova Almeida, pronto. Pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Então, quero rapidamente aqui trazer uma informação em resumo a respeito do nosso retiro espiritual e a respeito também dos caixas da igreja que nós fechamos, apresentamos hoje pela manhã o relatório referente ao segundo semestre de 2022. Rapidamente aqui, primeiro sobre o nosso retiro espiritual. Nós tivemos mais de 400 pessoas participando do nosso retiro espiritual. E olhe lá se o número não foi bem maior, considerando aqueles que não estavam diretamente envolvidos ali. Alguns apenas iam, participavam e logo retornavam para a cidade. Mas, enfim, nós tivemos um valor que entrou no nosso retiro. Então, as entradas gerais, que foram o resultado das inscrições, da cantina, lanchonete, patrocinadores, doações, a venda de cupons avulsas que nós tivemos, alguns irmãos compraram para participarem do sorteio, e tivemos até R$3 que alguém achou lá pelo chão lá, jogado, não achamos o dono, então entrou também como doação, viu, irmã Diara? Está aqui também no relatório. Enfim, somando todas essas entradas, o resultado foi esse aí, olha. Então, na nossa 25ª edição do Retiro Espiritual da Primeira Igreja Batista em Presidente Dutra, que foi realizado lá no Sítio Batista, as entradas, o total das entradas foi isso aí, R$67.207. É claro que possivelmente ainda entre uns R$100 ou R$150, viu, irmã Vanisa? Mas o que entrou a princípio foi esse valor. Puxa, pastor, que maravilha, né? Mas para a realização do nosso retiro, compra de alimentação, as compras da cozinha, da cantina, mais a construção que foi feita lá para funcionar a cozinha e cantina, artes, outdoor, enfim,
serviços que foram prestados, manutenção de som, instrumentos, até conta de internet, diárias do pessoal que trabalharam lá. Então, as saídas gerais foram essa daí, ó. Entrou 67 e saiu 64 mil. O saldo, então, ficou esse daí, ó. R$ 2.466,09, que já foi usado lá na confraternização com o pessoal que trabalharam, né? Então, graças a Deus, não tivemos prejuízo, até aqui nunca tivemos, né? E que o Senhor nos ajude para não termos em nenhuma das edições futuras que ainda iremos realizar. Então, está aí, resumidamente, esse relatório nós vamos depois estar colocando lá no mural para que todos os irmãos e qualquer pessoa tenha acesso a ele e possa observar a descrição de cada uma das saídas e, se necessário, algum esclarecimento, você pode estar nos procurando, tá bom? A outra informação é sobre os relatórios, né, financeiros da igreja, referente ao segundo semestre do ano de 2022. Nós apresentamos hoje pela manhã, e só informando, eles estão afixados ali no mural, tá certo? Irmã Diário, nós colocamos no mural ali da MCM, ficou melhor, tá bom? Então, lá tem 6 relatórios, meses de julho a dezembro, qualquer um dos irmãos podem olhar, ou pode olhar, e se precisar de algum esclarecimento, você tem toda liberdade, tá bom? Os dízimos e as ofertas não são do pastor, não são do presidente dos diáconos, nem da liderança de nenhum ministério. Eles são da igreja do Senhor, a igreja somos nós, e nós temos a responsabilidade da prestação de conta como mordomos deste serviço, tá certo? Mas eu quero só trazer uma informação a respeito de todas as saídas, né, durante o ano de 2022, tá bom? Então, eu vou trazer esse percentual para os irmãos. Durante todo o ano de 2022, tudo o que saiu, né, tudo o que saiu do caixa da igreja, 50, pode colocar o percentual, 50,32% de tudo o que saiu, de tudo que foi usado dos recursos da igreja, 50,32% foi investido em evangelismo e missões. 49,68% foram investidas nas despesas administrativas. No ano passado, aliás, em 2021, o investimento em evangelismo e missões foi bem maior, acho que ultrapassou 60%. O nosso desejo, né, o ideal que nós queremos como igreja, é chegarmos ao investimento de 70% em evangelismo e missões. Os obreiros, missionários que estão no campo, congregações, tanto as nossas como também da nossa associação. Então, o ideal que nós queremos é chegar ao investimento de 70%, reservando apenas 30% para as nossas despesas administrativas. Mas em 2022, realmente, o investimento foi bem alto nas despesas administrativas, por conta das construções que nós tivemos. Nós investimos bastante ali na construção do templo no povoado Colher de Pau, a reforma do templo, que estamos ainda no processo, já reiniciamos a segunda etapa, que será agora a troca dessas janelas, dos vitrôs, e a colocação das janelas, portas e portões de vidro. E, posteriormente, a colocação da cerâmica, ok? De acordo com esse percentual, então, nós temos o seguinte: a cada R$100
gastos em 2022, R$ 50,32 foram investidos em evangelismo e missões, tá bom? Então, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. As nossas crianças aí, amigos de missões, de 4 a 8 anos, podem já se dirigirem às suas salas, 4 a 8 anos, os demais permaneçam aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Meus irmãos, é possível um homem roubar a Deus? Pergunte para quem está perto de você: pode um homem roubar a Deus? Hein, mãe Zalete? É possível um homem roubar, um homenzinho de nada, roubar a Deus? O que você acha? É possível, irmão Manuel? Um homem roubar a Deus? Os irmãos sabiam que essa pergunta, ela foi feita a Deus? Ela foi feita a Deus pelo povo de Israel. Deus chegou para eles e disse: olha, vocês estão me roubando. Aí o povo não gostou, pelo fato de Deus ter dito para eles: olha, vocês estão me roubando. E aí perguntaram: como pode? Projeto para nós: como pode? Não, só o tema mesmo. Eles chegaram e perguntaram para Deus: pode um homem roubar a Deus? Deus havia dito: vocês estão me roubando. E aí perguntaram: pode um homem roubar a Deus? E aí o registro dessa pergunta está em um pequeno livro do Antigo Testamento, bem conhecido, é o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Capítulo 3. Mas eu queria pensar com você na seguinte situação. Pense comigo agora. Você tem R$100, pega esses R$100 e entrega para o seu filho ou para a sua filha. E diz assim: meu filho, minha filha, está aqui esses R$100. Você poderá sair hoje à noite com os seus amigos para ir lá na pizzaria, lá na lanchonete. Você pode usufruir de R$90 desse valor que eu estou lhe dando. Você deverá separar
R$ 10, você deverá reservar R$ 10. Esses R$ 10 são meus, papai e mamãe. R$ 90 você pode usar lá na lanchonete ou na pizzaria. Seu filho ou sua filha vai então muito feliz, muito contente. E aí lá, ele ou ela se empolga e gasta completamente os R$ 100. Eu posso dizer que, nesse caso, meu filho ou minha filha me roubou? Eu autorizei usar R$ 100? Não. Eu autorizei usar R$ 90. Ele usou R$ 100 sem a minha autorização. Ele usou algo que não foi dado a ele. E usar algo que não foi dado a mim é roubo. Desvio. Ah, pastor, mas é o pai e um filho, é uma mãe e uma filha. Pior ainda. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que engana os seus pais. Pois bem, depois de muito tempo que eu não tenho falado especificamente sobre isso, hoje eu quero conversar com você que está aqui, com aqueles que nos assistem, sobre esse tema. Pode um homem roubar a Deus? Vamos ao texto bíblico, que está em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 6, pode projetar para nós. E se você puder participar comigo dessa leitura, será muito bom. Então vamos juntos? 1, 2, 3, já. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Desde o tempo dos seus antepassados, até aí. Pode um homem roubar de Deus? Aí o Senhor responde: contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Aí o Senhor responde: em que a nação de Israel estava roubando ele? Em que, meus irmãos? Nos dízimos e nas ofertas. Mas como assim, pastor? A nação de Israel estava roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas.
Se você observar comigo, rapidamente, algumas passagens, alguns pontos específicos, nesse pequeno livro do profeta Malaquias, que profetizou, exerceu o seu ministério por volta do ano 460 a 430 a.C. Então, esse livro ele é uma advertência à nação de Israel, ao povo de Deus e aos sacerdotes daquela época. Hoje, o povo de Deus é a igreja. Ocupa o lugar dos sacerdotes, os pastores, obreiros, líderes. Então hoje, esse livro é uma advertência à igreja do Senhor e aos seus pastores também, obreiros e líderes. Então, se você observar, o início do livro do profeta Malaquias é uma advertência, na versão NVI, uma advertência de quem? A palavra do Senhor contra Israel, a nação, o seu povo escolhido. E o povo escolhido de Deus hoje é a sua igreja. É a igreja. No verso 2, o Senhor faz uma declaração de amor para com o seu povo. E o Senhor diz: olha, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas o povo duvida dessa declaração de amor e questiona a Deus. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? O Senhor diz: olha, eu sempre amei vocês. Mas o povo não se sentia amado. Não estavam se sentindo amados. E questionavam. Duvidavam desse amor. Então, logo no início do livro, Deus está sendo questionado. Seu amor, sua declaração de amor está sendo colocada em dúvida pelo seu próprio povo. Quando chega no verso 6, Deus então vai se sentir desonrado, e agora pelos sacerdotes, o equivalente a hoje aos pastores e líderes. E o Senhor diz: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. E o Senhor fala algo pesado. São vocês que desprezam o meu nome. E cada vez que Deus vai fazendo uma declaração, uma afirmação, ele vai sendo questionado. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? O Senhor responde, no verso 7, trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? O Senhor responde mais, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Os próprios sacerdotes que deveriam zelar pela qualidade dos sacrifícios, das ofertas que eram levadas, que eram apresentados a Deus, eles deveriam zelar. Eles estavam desprezando a Deus, não se importando
com a qualidade dos sacrifícios, das ofertas que eram entregues ao Senhor. E aí Deus vai descrever em detalhes o que estava acontecendo. De que forma que eles estavam desprezando a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é uma linguagem figurada para se referir àquilo que seria colocado para ser oferecido a Deus. Então, você vai oferecer algo para alguém em sua casa, então a mesa é um lugar especial. Então Deus vai descrever de que forma eles estavam desprezando a mesa do Senhor. Verso 8: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Façam o seguinte: tentem oferecê-los de presente ao governador, ao invés de oferecê-los a mim. Pega um animal cego, um animal aleijado, e vai e dá de presente, dá de oferta para o governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Pastor, mas o animal cego, o animal aleijado, o que tem a ver isso? Relembrando aos irmãos e trazendo ao conhecimento de alguns que desconhecem, a lei estabelecia que os sacrifícios, as ofertas de animais, elas precisavam ser oferecidas com animais que fossem perfeitos. Os animais, os cordeiros, os bois que eram oferecidos, eles não podiam ter defeitos. Não podia ser um animal cego. Não podia ser um animal aleijado. Pastor, e quem não tinha condições de oferecer um cordeiro, um boi? Havia uns sacrifícios de menor valor, mas tinha que ser da melhor qualidade. Se fosse oferecer um bolo, tinha que ser feito com a melhor farinha. O melhor tinha que ser oferecido àquele que é perfeitamente e verdadeiramente digno. Quem que deveria observar isso? O sacerdote. Digamos, o pastor Fábio chegasse lá com um cordeiro para ser oferecido a Deus. O sacerdote tinha que examinar. Se fosse cego, aleijado, então não deveria ser. Eles estavam deixando à la vontade, irmã Maria de Jesus. Estavam deixando aí à vontade. Pior ainda, muitas vezes, os próprios sacerdotes, vendo um animal bonito, um boi gordo que dava para tirar uma bela de uma picanha, irmã Claudete, eles ficavam com o boi e colocavam outro imprestável no lugar. O negócio estava terrível. Meus amados, Deus estava tão indignado, estava tão revoltado com aquela situação,
que Deus ele suspira dos céus, e olha o que ele declara no verso 10: ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Por que inutilmente? Podem assar, podem queimar o bezerro cego, aleijado, não vai só fazer fumaça. Não será um sacrifício que eu vou aceitar. Não tenho prazer em vocês, isto é, não tenho prazer nas atitudes de vocês, não tenho prazer no que vocês estão fazendo, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Por quê? Porque do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Eu zelo por quem eu sou, diz o Senhor, eu zelo pelo meu nome. Não posso aceitar isso. E o Senhor prossegue dizendo: mas vocês o profanam, vocês profanam o meu nome, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais, olha só, outro detalhe que Deus traz do que eles estavam fazendo. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Pergunta o Senhor. Eu me lembrei agora de uma situação. Pastor, e se uma pessoa recebeu um alto valor, 100 mil reais de propina, e ela frequenta a igreja, ela deve devolver o dízimo, pastor? Não. Ela deve devolver o dinheiro todo lá de onde ela recebeu. Porque é roubo. Propina é só um nome diferente para roubo. Eu já estou dizendo logo aqui, está até sendo gravado, para mim não ser nem tentado a receber um troço desse. Eu receber não, porque na verdade o dízimo não é entregue para mim. E alguns irmãos já tiveram a experiência de me abordarem, às vezes, quando eu vou na casa deles, ou me encontro pela rua: pastor, pode levar o meu dízimo aqui, está no envelope para entregar. Meu irmão, minha irmã, você vai lá e você mesmo entregue lá, no culto, entregue para a tesoureira. Só se o irmão estiver doente mesmo, impossibilitado. Já teve uma situação, uma ou duas, em que estava doente mesmo, mas eu busquei lá uma testemunha: olha, você está sendo testemunha de que eu estou recebendo aqui e vou levar lá para a tesoureira, né? Animais roubados, aleijados, doentes, lucros desonestos, propina, disso aí ninguém deve devolver dízimo, nem entregar oferta, não. Pastor, mas a pessoa decidiu, foi lá e entregou. É uma questão aí com ela. Se vier me perguntar, eu vou dizer: não entregue, não devolva. Não faça isso.
mas a pessoa decidiu fazer isso secretamente, foi lá, devolveu, ou entregou, não vai servir de absolutamente nada no mundo espiritual. Não vai ter bênção da parte do Senhor nenhuma. Ao invés de bênção, olha o que o Senhor diz no verso 14. Vamos lá, igreja. No verso 14. Vamos juntos? Maldito. É abençoado ou amaldiçoado? É amaldiçoado. E é chamado de enganador. Enganador. Olha, vamos aqui extrair uma grande e preciosa lição. Deus não nos obriga. Ele nos cativa pelo seu amor, nos convida a vivermos uma vida íntegra, uma vida correta diante dele. Há muitas pessoas que fazem votos com o Senhor, e dizem: Senhor, se tu me abençoares e me concederes isso aqui, eu vou fazer isto. E aí o Senhor misericordiosamente, bondosamente abençoa, concede, e a pessoa esquece. A pessoa esquece. E o Senhor está dizendo: você é um enganador. Lá, no contexto de Israel, alguém chegava, olhava para o seu rebanho e dizia: Senhor, se tu abençoares esse rebanho, se ele se multiplicar, se não houver enfermidades entre eles, se o Senhor me abençoar e eu vier a prosperar, então olha, aquele animal ali vai ser ofertado ao Senhor, vai ser entregue como sacrifício ao Senhor. Aí de repente o animal começava a evoluir, a se desenvolver e se tornava o mais bonito do rebanho. Aí o dono olhava: rapaz, eu acho que não é isso aí não. Não vai dar para fazer não. Aí pegava um inferior e levava lá para os sacerdotes, e os mau caráteres dos sacerdotes, naquele contexto, estavam aceitando isso. Lembram da pergunta? Pode um homem roubar a Deus? O Senhor diz: nos dízimos e nas ofertas. Era dessa forma que o povo estava roubando a Deus. E hoje, pastor? E hoje? Eu sei que existem hoje muitos em toda a nossa nação, especialmente aqueles que fazem parte do movimento dos desigrejados, que eles não concordam com entrega de dízimos. Eles não concordam. Alegam que o dízimo fazia parte somente do Antigo Testamento, da lei, da Antiga Aliança. Que no Novo Testamento, na Nova Aliança, então, não é para ter dízimo. E aí o YouTube e as mídias sociais aí tem zilhões de vídeos falando contra. Inclusive, alguns pastores também falando contra. Que hoje você não deve devolver o dízimo. Bem,
Eu olho para o Novo Testamento e não vejo a descontinuidade desse mandamento do Senhor. Mandamento este que está registrado aqui e quero convidá-los a relembrar. Versos 9 e 10. Depois de afirmar que o povo estava roubando a Deus na devolução dos dízimos e das ofertas, ele afirma: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Verso 10, para relembrarmos, tragam, pode colocar na Nova Almeida. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro ou ao templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Pode colocar o verso seguinte. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Há um mandamento no verso 10, pode projetá-lo novamente, deixar em projeção. Aí tem um mandamento, eu não vejo a descontinuidade dele no Novo Testamento, apesar de que há muitos que falam contra e têm feito até campanha contra. Mas eu fico pensando, como era que nós estaríamos dentro de um templo desse? Como era que os pastores, os missionários, que cuidam das igrejas, e eu estou falando de homens e mulheres realmente responsáveis, consagrados, como é que eles iriam poder cuidar de tempo integral das igrejas? Como é que a igreja iria prestar assistência social aos necessitados, se não fosse através desses recursos oriundos da devolução dos dízimos e entrega das ofertas? As igrejas iriam depender, para a sua administração, para a sua vivência, iria depender da prefeitura, do governo do estado, do governo federal? Se assim fosse, porque em qualquer momento da minha trajetória como um pastor, se a igreja que eu pastoreio tiver que depender do governo municipal, do governo estadual ou do governo federal, abrirei mão dessa função. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam, às vezes, aborrecidas, mas nós somos chamados não para massagear o ego ou para falar das coisas que vão agradar o coração. Fomos chamados para anunciarmos a palavra do Senhor e que o Senhor nos ajude em sua infinita graça, misericórdia, a sermos fiéis
na transmissão dela. Mas olha, talvez aqueles que digam assim: pastor, nós somos contra a devolução de dízimo, porque no Novo Testamento não tem um mandamento dizendo assim: entregue, devolva o dízimo. Só no Antigo Testamento, faz parte da lei. Pois bem, para essas pessoas que agem assim, então, já que elas defendem apenas a entrega de ofertas, então nós temos uma passagem bíblica para elas atentarem com bastante fidelidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versos 32. Está aqui. Para alguém que não concorda com a devolução do dízimo, então está aqui. Pastor, vou entregar a sua oferta. Então está aqui. O padrão para entrega de ofertas. Da multidão dos que creram, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, isso aqui é nova aliança, Novo Testamento, a igreja. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo, um lote, um terreno que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Está aí. Não concordo com a devolução de dízimo, que é 10% da minha renda. Então, eu só concordo com a oferta, pastor. Então, está aqui. Está aqui a oferta. Amém? Nós vamos concluir, irmãos. Podem ter 1 trilhão de pastores aí. Não, trilhão não. Nós temos... bem menos do que isso na população mundial. Mas, independentemente, pode ter milhões aí de pastores, líderes, que não concordem. Se bem que talvez você ouça isso: pastor, eu estou achando até estranho dizer que tem pastores que não concordam com dízimo. Mas tem aí, porque tem pastor de todo tipo. É claro que a grande maioria, infelizmente, tem um grupo aí que eles já gostam tanto que já enjoa, e é só isso que eles falam. Lembrem que no início da mensagem, eu disse que eu acho que já está com mais de ano que eu preguei especificamente sobre esse tema. Porque sei do quanto ele é delicado. Tem muitas pessoas que, quando ouvem, elas deixam de se congregar, saem, mudam de igreja e por aí vai. Mas, independentemente de qualquer atitude e de qualquer pregação contrária, minha esposa e os nossos filhos, enquanto estiverem dentro do nosso lar, iremos devolver o nosso dízimo e iremos participar das ofertas que são entregues na igreja.
Para concluirmos, o que a nossa entrega de dízimos e ofertas demonstram quando nós fazemos isso de todo o nosso coração? O que elas demonstram quando nós fazemos de todo o coração? E eu reafirmo isto porque tem muitas pessoas que não fazem de todo o coração. Fazem com tristeza, fazem pensando na conta que poderiam pagar. O que elas demonstram? Mas antes de dizer o que elas demonstram, eu só lembrei de algo rapidamente. O dízimo não é seu, não é meu. Eu não posso fazer com ele o que eu quero. A orientação é que eu devolva. Tem pessoas que dizem o seguinte: pastor, olha, eu fiz uma cesta básica com o dízimo e eu entreguei. Olha, entregar uma cesta básica é uma coisa nobre, só que você fez uma coisa errada, porque não é você quem administra, não é seu. Você devolva. Pastor, mas tinha uma pessoa que estava necessitada. Devolva o seu dízimo, informe ao corpo de diáconos da igreja, informe a liderança da igreja que tem uma pessoa necessitada e a igreja vai socorrer, vai prestar assistência social. Não é você que vai fazer isso. Agora, se você mesmo quiser fazer, então faça com um recurso que não seja o dízimo. Pastor, eu estou enviando o meu dízimo lá para a igreja que fica lá no Iapoque ou no Chuí. Aí suponha o seguinte, que você coloque um restaurante, tá bom? Um restaurante maravilhoso. E eu vou lá no seu restaurante, e então eu me alimento lá, você me serve a melhor comida, água mineral, suco e sobremesa. E aí, quando eu termino tudo isso, eu me levanto e digo: olha, meu irmão, minha irmã, que maravilha, eu estou indo bem aqui no restaurante do outro lado da rua, pagar a conta. Você vai aceitar isso? Pois é, o interessante é que tem pessoas que se alimentam espiritualmente na igreja, ela é instruída, ela participa dos cultos, ela é abençoada com a mensagem, com a música, com o louvor, ela é abençoada com os cuidados, com a visita do pastor, mas o dízimo dela ela entrega lá na igreja que está no Iapoque. Isso é incoerência. Sim. O que demonstra, quando nós fazemos isso de todo o coração, quando entregamos nossos dízimos e ofertas de todo o coração, em primeiro lugar, demonstra uma atitude de obediência, porque Deus mandou. É uma atitude de obediência. Em segundo, é uma atitude de honra a Deus. Provérbios capítulo 3, e verso 9, diz que nós temos que honrar o Senhor. Honrar o Senhor com todos os nossos recursos. Eu recebo o meu salário, então o primeiro valor que eu tiro é o que não me pertence. Eu separo o dízimo do Senhor e devolvo, e depois eu vou administrar o restante. Agora, se 90% não é suficiente para que eu cuide dos meus negócios, se para cuidar dos meus negócios, se para viver no dia a dia, eu preciso mexer nos 10% que não é meu, eu estou sendo um mau administrador. Eu estou sendo uma má administradora, porque preciso mexer no que não é meu, para poder completar. Estou sendo um mau ou uma má administradora. Pastor, olha, eu trabalhei o mês todo e nesse mês eu não tive nenhuma renda. Então você não tem dízimo a ser devolvido. Porque é da renda que o Senhor me concede. Em terceiro lugar, demonstra também uma atitude de fé.
Eu sei que Deus é o meu Pai e que Ele não vai deixar faltar. Ele vai cuidar de mim. Eu tenho fé e convicção disso. Em quarto lugar, é uma atitude de gratidão. Lembre-se, você não devolve o dízimo para o pastor. Você não devolve o dízimo para os líderes da igreja. Você não devolve o dízimo nem para a igreja. A devolução é para aquele que me dá o ar para respirar, que me dá o pão de cada dia, que me permite andar vestido, que abençoa a minha empresa, que me dá o emprego. E sabe o que mais? Que não poupou o seu único filho, entregou, deu o seu único filho, deu o seu único filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Por último, é uma atitude de amor. Amor a Deus e amor ao próximo também, porque os dízimos e as ofertas irão abençoar pastores, obreiros, missionários, pessoas enfermas. A igreja vai poder prestar assistência social, manter fundo de socorro, ajudar pessoas que estão enfermas, precisando fazer um exame, uma consulta. Que Deus ajude você que já participa a continuar participando. Você que parou, que possa refletir sobre isso nessa noite. Você que nunca participou, sinta-se encorajado e desafiado a começar a partir de hoje a fazer isso. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós convidamos a igreja a se colocar em pé nesse momento.